finalmente temos luz para quê? Para falarmos do terceiro episódio do The Last of Us. E obviamente, malta, este vídeo vai ter spoilers, não só para este episódio, como também para o futuro da série. Por isso, se vocês não quiserem levar spoiler, eu aconselho-vos a ver isto depois. Mas sim, malta, como eu vos falei, eu vi o terceiro episódio, mal saiu no domingo à noite. E deixou-me logo irritado, logo desde o início. E eu não cheguei a falar sobre as minhas opiniões do episódio 2, só falei do episódio 1 no meu TikTok. E eu já venho do episódio 2 com o pé muito atrás em relação a esta temporada. Eu até já venho um bocado desde o episódio 1. Eu adorei a primeira temporada do The Last of Us. Acho que fez jus ao jogo de uma forma incrível. E acho que até elevou, de certa forma, em algumas partes, o jogo, principalmente com a história do Bill e do Frank e com algumas das adaptações que foram feitas para a televisão. Eu adorei a primeira temporada. Adorei a Bella Ramsey como Ellie, adorei o Pedro Pascal como Joel. Desde esta segunda temporada que eu tenho já estado com o pé muito atrás, principalmente a partir do segundo episódio, porque assim, eu não sou contra, eu até sou a favor, porque tem que acontecer, de se realizar adaptações à história para o formato de televisão, porque é um formato diferente, não é um formato de videojogos, e obviamente isso tem que acontecer, e como aconteceu na primeira temporada foi a forma perfeita, na minha opinião. Contudo, o que está a acontecer na segunda, para mim, não está a ser bom. Eu sei, obviamente, que estou a ver isto com o olho de alguém que jogou o jogo e é o meu IP favorito, é o meu jogo favorito de todos os tempos, por isso eu tenho um carinho enorme por esta história. Por isso, obviamente, quem não esteja a ver esta série já jogando o jogo, acredito que deve estar na sua grande parte a adorar a série, porque eu acho que a série está a ser bastante boa para a história que a série está a contar. Aqui o que me está a causar alguma irritação e algum descontentamento em relação a esta segunda temporada, para vos ser honesto, é realmente, eu acho que o jogo que a série não está a fazer jus à história do jogo para já. Nós neste terceiro episódio, a coisa que mais me irritou logo foi aquele time jump de 3 meses que tivemos logo no início. É assim, nós no jogo, Joel morre e nós pegamos na Ellie basicamente no dia a seguir ao Joel morrer, ok? Pelo menos é o que o jogo nos dá a entender. Não há qualquer tipo de time jump, até porque nós vemos a Ellie ainda com todas as marcas na cara da porrada que levou, com o olho vermelho, por isso as coisas estão muito raw. Nós vemos logo o dia a seguir e eu acho que isso dá ênfase à emoção que é sentida no momento. Nós temos que perceber uma coisa: o The Last of Us Part 2 é um jogo que é feito sobre o que é que a vingança faz a uma pessoa, ok? O que é que o sentimento de vingança faz a uma pessoa? É um tema escuro, o jogo é escuro e a história do The Last of Us Part 2 é impactante e é importante de ser contada e é, na minha opinião, perfeita da forma que é, por causa dessa escuridão que ela tenta contar e tenta mostrar, ok? Não há conforto a jogar o The Last of Us Part 2, pelo menos eu não tive conforto nenhum a jogar o jogo. Foi dos meus únicos videojogos que me deu desconforto a jogar, realmente por isso, porque é um jogo que te quer fazer estar desconfortável enquanto o jogas, que te quer fazer pensar, e eu acho que isso realmente é a magia do segundo jogo, e eu acho que isso está a perder totalmente nesta segunda temporada, ok? Pá, nós vemos este segundo episódio e nós temos um ambiente muito mais fun, ali um ambiente de imensas piadas entre a Dina e a Ellie neste terceiro episódio. Aquilo parecia mais uma série de adolescentes, aquilo parecia mais quase tipo um Stranger Things em alguns pontos, na forma como as duas personagens estavam a relacionar, do que propriamente um The Last of Us. É um ambiente muito mais fun e muito mais tranquilo, sendo que este episódio é suposto acontecer logo a seguir à morte do Joel, onde nós devemos ver uma Ellie totalmente devastada, uma Ellie cheia de vingança, uma Ellie que quer ir atrás da Abby, que não quer esperar, que quer ir atrás dela. E apesar de também haver isso, eu não sinto que isso foi a ênfase do episódio. Aqui obviamente eu não gostei que acontecessem os 3 meses de time jump que houve neste episódio. Eu sei que foi necessário porquê? Porque eles decidiram contar esta história no segundo episódio da invasão de Jackson, e sendo que esta história foi contada, não fazia sentido aquilo acontecer, ou seja, a Ellie sair para Seattle e etc. no dia a seguir à invasão de Jackson, porque realmente Jackson estava totalmente destruída, e aí o que faria era do estilo, aqui nem sequer faria sentido tipo o Tommy sair de Jackson e deixar Jackson totalmente destruída, sendo que ia deixar lá a mulher e o filho para ir atrás da Abby, ok? Isso não faria sentido. Por isso estes 3 meses de time jump foram necessários, porque eles contaram a história, porque eles decidiram contar esta história de Jackson ser atacada e ser basicamente totalmente destruída. Contudo, eu acho que, ok, foi bom a adesão da invasão de Jackson, achei que foi algo muito interessante de se ver, mas se o contar essa história vai prejudicar a história principal da temporada, que é a vingança da Ellie
contra a Abby, então acho que eles não deviam ter contado a história da invasão de Jackson, porque para mim não me faz sentido nenhum haver um time jump de 3 meses, ok? Parece que neste episódio a Ellie já fez o luto do Joel, o Tommy já fez o luto do Joel, parece que já superaram um bocado, parece que eu senti genuinamente que a Ellie só ficou enraivecida do estilo eu tenho que ir atrás do Joel, mais porque era essa a história que se tinha que contar do que propriamente era algo que a Ellie queria fazer. Toda aquela deliberação de irem ao não sei o nome daquilo, mas aquele parlamento basicamente que existe em Jackson para tentarem deliberar se a cidade ia atrás deles ou não, ou seja, é uma forma muito mais lógica de se ver as coisas, obviamente. Ou seja, eles tentaram fazer aqui um bocado, pegar na história que há no jogo e fazê-la de uma forma mais lógica. Ou seja, se estamos numa comunidade que funciona assim, estes eram os passos que iriam ser tomados para isso. Mas tirou o sentido de urgência, tirou aquele sentido de vingança, tirou aquela vontade de vingança da Ellie, na minha opinião, e principalmente do Tommy. Tipo, eu já não concordei com o facto de não ser o Tommy a estar com o Joel quando o Joel morre. Eu achei que não foi uma boa decisão também, na minha opinião. Mas o que ainda me irritou mais foi que, quando nós vemos as primeiras imagens do Tommy, que ele até está à beira do Jesse, ele estava-se a rir do estilo, parece que a série queria nos dar mesmo a entender que era do estilo, o Tommy já superou a morte do Joel, o Tommy está a encontrar outra vez felicidade em Jackson. Não é nada disso que a história do The Last of Us se trata. Não é essa a história do The Last of Us Part 2. E é isto que me irritou, porque aqui já não são mudanças para a apropriação do jogo para uma série. Aqui já são mudanças integrais na história do The Last of Us Part 2. Eu já não sinto que a história que está a ser contada na série foi a mesma que está a ser contada no jogo. Eu sinto que há uma linha que os conecta, ou seja, que o Joel morreu pela Abby e nós agora vamos atrás da Abby, mas parece que estamos a tentar manter aquela mesma sensação de levidez e de fun e que tínhamos basicamente na primeira temporada. O The Last of Us Part 2 é totalmente diferente do The Last of Us Part 1, porque tem que ser para contar aquela história, é o que faz do jogo bom, e eu acho que isso está a faltar na série. Por isso eu não estou a gostar disso. Tipo, eu genuinamente sinto que o Tommy, por exemplo, neste momento, é assim, nós neste momento nem sequer sabemos se o Tommy saiu de Jackson, e eu acho que o Tommy já saiu de Jackson, se quer a minha opinião. O que eu acho que vai acontecer é que nós vamos encontrar o Tommy no mesmo momento que encontramos o Tommy no jogo, ok? E nós aí vamos descobrir, o Tommy provavelmente vai contar a Ellie que tipo, eu também saí logo de Jackson. Mas o que eu estou a sentir mais é que o meu sentimento vai ser que o Tommy saiu mais de Jackson por causa da Ellie, ou seja, porque a Ellie saiu, do que propriamente saiu de Jackson para ter uma vingança ao Joel. Estão a perceber? Mas a mim tira-me totalmente todo o significado desta personagem, muda-me totalmente a caracterização do Tommy, e isso para mim não é bom, porque nós estamos a mudar a história do The Last of Us Part 2 de uma forma fundamental. E eu acho que isso aí está a estragar, pelo menos para mim, a minha experiência com a série de uma forma total. Obviamente que foi como eu já disse, eu não estou à espera de ver exatamente o jogo retratado no ecrã, porque eu acho que isso não funcionaria. Eu acho que a forma como eles abordaram a primeira temporada foi a forma perfeita, que foi abordar a história do jogo como ela é, fazendo adaptações e alterações para uma série. Agora eles estão a mudar fundamentalmente a história do The Last of Us Part 2. Esta já não é a história que nós vemos no jogo, na minha opinião. E isso está-me a deixar bastante descontente. Por exemplo, eles já estão a dar hint na série de que a Ellie e o Joel falaram no porch depois deles terem discutido na festa e depois do Joel ter empurrado o Seth. Tipo, eles já estão a dar a entender que houve ali uma conversa e que eles, e mesmo a Ellie diz que eles resolveram as coisas, que as coisas estão resolvidas entre eles. Tipo, isso é algo que nós só descobrimos, é literalmente a última cena do jogo. Nós passamos pelaquela experiência toda do The Last of Us, onde nós vemos a Ellie ser totalmente destruída, a destruir-se a si próprio e a acabar sozinha, para depois acabarmos o jogo a ver que depois daquela experiência toda que nós passamos com aquela personagem ao longo do The Last of Us Part 2, vermos que eles fizeram as pazes, e ainda faz com que o final do jogo tenha mais significado e faz com que a experiência toda tenha mais significado. Mas o facto de nós não sabermos que isso aconteceu é o que faz aquele momento ser tão impactante. Eu tenho a certeza que o momento vai ser impactante na mesma na série, porque vai, mas não vai ser tão impactante como foi no jogo. Como o facto de nós descobrirmos que o pai da Abby foi morto pelo Joel não foi tão impactante como foi no jogo. O facto de nós descobrirmos que a Abby estava atrás do Joel também não foi impactante como no jogo. Nós no jogo só descobrimos que a Abby estava atrás do Joel no momento em que o Joel e o Tommy entram naquela sala e o Joel diz o nome dele e nós vemos tipo
tipo o Owen, a Abby e o grupo todo tipo a começar-se tipo, a olhar todos um para os outros e a levantarem-se, e do nada a Abby dá um tiro de shotgun no joelho. É aí que nós descobrimos que aquele tempo todo a Abby esteve à procura do Joel. É aquele momento impactante. E eu acho que estarem-nos a tirar todos estes momentos na série, eu acho que não está a fazer justo ao jogo. E eu acho que, na minha opinião, está a diminuir a história do The Last of Us Part 2. Mas claro, obviamente eu vou continuar a ver a série, porque como já disse, esta é a minha história favorita de sempre no mundo dos videojogos, séries, filmes. Acho que esta é Harry Potter, literalmente. Por isso, obviamente que eu vou continuar, e há certos aspectos que eu estou a gostar. Agora, eu acho que, no geral, o trabalho que está a ser feito nesta temporada, para mim, não está a ser... o que eu desejava que tivesse a ser, e acho que está a ser pior do que foi feito na primeira temporada, e acho que está a denegrir a história. Eu também acho honestamente que isto pode estar a acontecer por causa de todo o backlash que houve no jogo por parte de muitos fãs em que não gostaram da morte do Joel, etc. E eu acho que em parte eles também devem estar a fazer todas estas alterações para fazer com que haja menos este backlash. Eu também acredito honestamente que isto seja parte da razão pela qual eles estão a fazer todas estas mudanças, e infelizmente eu acho que isso não deveria acontecer, mas eu não duvido que isso seja uma das razões pela qual está a acontecer. Mesmo em relação aos Share Fights, eu achei que em termos de caracterização visual estava literalmente perfeito, mas não adorei a forma como eles também foram caracterizados. Tipo, no jogo eles são vistos como esta facção horrível que faz tudo aquilo que nós vemos no jogo, e aqui o primeiro impacto que nós temos com eles é que eles são quase que os bons da fita, e basicamente eles tentam logo criar uma relação positiva com este grupo logo desde o início, algo que a mim também não gostei, porque outra vez eu acho que mudou fundamentalmente aquilo que são os Share Fights no The Last of Us Part 2. Por isso, malta, vamos ver, ainda temos alguns episódios, acho que faltam 4 episódios, não é? Porque são 7 episódios desta temporada, vamos ver. Eu também acho que a terceira temporada, na minha opinião, eu acho que é isto que vai acontecer, pelo menos é o que me está a dar a entender, é que eles vão deixar as partes mais pesadas do The Last of Us Part 2 para a segunda temporada, e eu acho que isto vai ser uma introdução mais leve ao The Last of Us Part 2, e depois a Season 3 vai ser mais pesada. Vamos ver. Para já realmente não estou a adorar esta temporada, mas agora deixo-vos a vocês, malta, digam-me, vocês concordam com o que eu disse, discordam totalmente, acham que eu estou para aqui a dizer um monte de asneiras e de treta e que a série está a ser fenomenal, também acham que a adaptação não está a ser feita se calhar da forma como vocês gostavam que tivesse a ser? Deixem-me aí as vossas opiniões todas nos comentários, eu vou estar a leitura, vou-vos responder a todos. Acho que é fixe nós termos esta discussão também, ter esta discussão convosco. Eu também costumo estar a falar sobre o The Last of Us, sobre outros jogos em live stream, por isso se vocês quiserem faço lives na Twitch e no TikTok, e vamos esperar porque este domingo temos mais um episódio e vamos ver o que é que esta Season 2 nos traz. E por mim é tudo isto, malta. Não apaguem as luzes porque elas podem não voltar a acender, mas descansem e obrigado por terem visto este vídeo. Grande abraço, malta. Fiquem bem.